Tem duas coisas que são muito fortes. Nós quatro somos extremamente apaixonadas pela profissão que nós escolhemos e nós quatro temos a família como base de sustentação para tudo que nós escolhemos construir. Dois pilares são muito fortes, complementares, né? Que a gente falou é ser profissional e dar esse exemplo para os nossos filhos, como também trazer toda essa base da família e de tudo que a gente traz, ensina para os filhos para o profissional. É um círculo virtuoso isso. Então eu agradeço muito a minha história e junto com todas vocês, né, que de uma maneira ou de outra participaram de tudo isso, e eu ter sido a primeira mulher a presidir o conselho em 70 anos foi porque eu sempre acreditei que a mulher contadora merecia ter essa oportunidade. A relação maternidade e contabilidade, na verdade, nós, mulheres, mães, eu penso que a maternidade nos traz e nos dá muito mais força para conduzir os desafios profissionais. E não são papéis separados, porque você está o tempo inteiro, integralmente, né, doando suas energias no trabalho, naquilo que você gosta de fazer, e para a maternidade. Para mim, essa conciliação, ela sempre foi muito pautada por momentos de qualidade quando eu chegava em casa, nunca abri mão disso. Então, tinha uma rede de apoios de escolas desde bebê, mas no momento em que eu chegava em casa com meu filho desde bebezinho, eu estava integralmente disponível para ele. Escolher uma palavra é a essência da nossa vida mesmo, e um amor incondicional. Para mim, meu filho é uma luz, como para todos nós. É uma luz da minha vida e que me trouxe muita alegria e sempre trouxe muita alegria na minha vida. Por coincidência, eu tive minha primeira filha quando eu deixei os escritórios de contabilidade e fui empreender. Resolvi ter o meu. Então, eu não tive licença maternidade em nenhum dos meus 2 filhos, porque não tinha na época. Na época, a gente não tinha direito. Quem recolhia INSS como contribuinte individual não tinha a licença maternidade. Então, eu comecei a minha faculdade, eu tive a minha filha com 24 anos, eu fui começar a minha faculdade com 26 anos. Eu também, em compensação, em 10 anos, resolvi tirar o atraso. Fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, com uma filha que oscilou entre 2 anos e 11 anos de idade, que era atleta de rendimento, então demandava muita atenção. Treinava 5, 6 horas por dia, finais de semana, e com um marido que trabalhava sempre fora, então era sempre eu. Então, eu ia fazer mercado 3 horas da manhã. Eu não sei se vocês lembram do Skype, mas é como se fosse hoje uma reunião que a gente estava fazendo aqui. Eu cheguei a deixar algumas vezes a minha filha em casa, fazendo a lição de casa com a avó, que mora em São Paulo, eu morando na Bahia, para poder sair, buscar o marido no aeroporto, ou que eu tinha que comprar alguma coisa urgente. Então, minha mãe ficava de babá remota. E qualquer coisa, eu falava, qualquer coisa você me liga que eu volto, né? Então, a gente tem que improvisar, não foi fácil. Eu nunca tive uma base, assim, uma estrutura de apoio, porque minha família sempre morou longe, do meu marido também, então sempre fui eu e mais eu. Então eu cansei de carregar minha filha para a faculdade, ela participou, no mestrado foi mais fácil, porque a internet já estava um pouco mais avançada, então ela ficava na secretaria com os meninos no computador, eu passava o tempo dela mais rápido, mas cansei de levar ela para o mestrado. Ela sempre participou de tudo, tanto que na minha primeira graduação o pessoal falou que ela merecia pelo menos um diploma de tecnólogo, né, pelo tanto que ela participou. A partir do momento que você é mãe, você não consegue tirar mais nenhum segundo dos seus filhos, né, da sua companhia, dos seus momentos. Você não tem mais folga. E a minha mãe sempre falava assim, nunca mais você vai ter sossego, porque você está sempre pensando aonde está seu filho. Ele pode estar casado, pode estar até de idade, mas nunca mais. Eu falo isso porque a minha mãe faleceu no ano passado, com 99, quase 100 anos de idade, faltando 15 dias para ela fazer 100 anos de idade. E ela se preocupava, e todas as vezes que eu ia viajar pelo conselho, eu tinha que passar lá e falar, mãe, eu estou indo fazer isso, mãe, eu estou indo fazer aquilo, porque senão ela se preocupava. Então, o mãe é isso, o ser mãe é isso. Você tem aquelas pessoas que você gerou
junto de você o resto da sua vida. E tudo que você faz, mesmo que você ame a contabilidade, mas você faz a contabilidade pensando num resultado que possa ser bom, não só para você, mas que seja também bom para eles. Sempre demonstrei para o meu filho que eu era uma mãe e sempre fui uma mãe muito presente, mas também era uma profissional e que para ele isso iria significar muito na vida profissional dele. Então, assim, os valores os quais eu criei o meu filho, que eu fui criada, que eu transmiti para o meu filho, o trabalho, ele é muito importante nesse contexto. Então, assim, é fácil? Não, mas a gente, como mulher, consegue superar esse desafio. Em toda a história da Secretaria de Estado de Fazenda, foi a primeira mulher a assumir também um cargo dessa natureza. Ele foi totalmente ocupado por homens ao longo da história. E eu sempre me senti muito honrada por também ter vencido essa barreira. E logo que eu formei, eu abri meu escritório. Eu não tinha nenhum cliente. Meu marido e meu irmão que compraram o primeiro 286 e pagaram o aluguel, e eu comecei a ir para a junta comercial, onde hoje eu sou vogal, mas eu ia para a fila da junta comercial, aprender como é que fazia a abertura, alterações de empresa e as coisas, e fui estudando. Eu sei que eu colei grau em fevereiro, em março eu estava fazendo pós-graduação na PUC. Naquela época não se tinha, né? 35 anos, quase ninguém fazia pós-graduação em contabilidade. Então eu fiz, gosto de contar isso, porque essa pós-graduação é que me levou a ser professora 2 anos depois na Universidade FUMEC. Um professor da pós-graduação me indicou, e eles me telefonaram, perguntou se eu tinha interesse de participar do processo seletivo, e eu falei, tenho. Eu fui, comecei a dar aula. Comecei com uma matéria, num curso anual, que o Contábeis era anual. Nesse período, né, que eu lecionei, eu fiz mestrado, o escritório, criando filho, nasceu meu filho caçula, ou seja, eu tive 4 filhos, porque eu perdi uma gravidez, e 3 filhos vivos que hoje são contadores, e eles para o mundo, mas eles estão bem perto, né? Uma coisa interessante que os filhos trazem, porque eu falo assim, a gente fala muito do que foi a maternidade, do que a gente foi para os filhos, né? Assim, como a gente foi, mas eu, só para mudar um pouquinho esse lado, né? Eu falo assim, o que minha filha foi e é para mim? Minha filha me ensinou a ser mais forte, me trouxe um propósito, me fez entender que uma coisa que a gente escuta a vida inteira, mas que a gente ensina muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Então, como todas nós aqui, eu conheço todas elas já há alguns anos, né? Desde 2008, 2018 a gente convive. Nós temos essa questão do trabalho como um valor significativo, né? A importância de ser sério, de ser empenhado, de ética e de tudo. E eu acho que a melhor forma da gente ensinar isso para os nossos filhos é a gente fazer, né? Então, se eu quero que minha filha se dedique ao trabalho, ela tem que entender que trabalho é uma coisa interessante. Por exemplo, eu nunca fiz com que ela entendesse que não, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar a casa. Não, eu trabalho porque isso é importante para mim, porque isso me torna uma mulher melhor, porque quando eu estou aqui com você, mesmo que seja por menos tempo, é um tempo de mais qualidade, né? E eu acho que isso tudo ela me trouxe confiança. Eu vou até, assim, falar uma história, assim, quando eu entrei, primeiro dia da minha aula do mestrado, eu estava muito fora do mercado, eu morava no interior da Bahia, pouca estrutura, não tinha uma creche, um lugar para colocar ela, então era complicado estar trabalhando naquele momento. Então, aqueles primeiros 2 anos eu me dediquei muito à minha filha. E aí eu fiz a faculdade, me formei e tal, e já tinha voltado a trabalhar e fui para o mestrado. E quando eu fui para o mestrado, todos os meus colegas se apresentando, um era diretor da empresa tal, o outro era não sei o quê, enfim, cargos altíssimos e carreiras já muito consolidadas, e eu era uma pessoa que, olha, eu tirei um tempo, eu fui ser mãe, eu fui ser esposa, estou voltando ao mercado, né? E aí minha filha eu cheguei em casa, ela perguntou toda feliz, assim, no primeiro dia, né, 6 anos de idade, e mamãe, como foi seu primeiro dia, né? Meu primeiro dia de aula, né? E aí eu falei assim, filha, eu me senti o verme do cocô do cavalo do bandido. Eu me senti um nada perto de todas aquelas carreiras, aquelas coisas. E aí ela só olhou para mim assim, você não é o verme do cocô do cavalo do bandido, você é a minha mãe. Eu falei, você tem razão, eu sou a sua mãe. Toda a minha dedicação
foi fazer da contabilidade pública de Minas Gerais uma referência nacional. E para isso foi um forte trabalho, fazer com que os nossos pares, que eram todos masculinos também, eu era a única mulher na questão de liderança, fazer com que eles valorizassem a contabilidade, isso é muito importante, reconhecer o contador e a contabilidade como uma profissão de apoio na tomada de decisão. Então, esse caminho eu percorri, inicialmente não foi fácil, mas a gente tem que mostrar exatamente isso e demonstrar de que maneira. E aí fica para os alunos, né, Luciana? Com ética, com coerência, com posicionamento, tá? Com conhecimento técnico, com as suas habilidades que são necessárias para a gente ir construindo sua carreira profissional ao longo dos anos. Então, assim, em momentos que a gente assusta, tem medo, a gente aprende a ser forte, porque a gente tem que ser fortaleza, né? A gente tem que ser aconchego. Não que a gente não seja fraqueza também, a gente tem a fragilidade. Eu acho que é importante a gente mostrar que tudo bem também ter os momentos de fragilidade, mas que a gente tem que ter medo. Tá bom, tem medo, mas não deixa o medo te paralisar. Corre atrás, faz. Então, contra todas as estatísticas, todas as possibilidades, eu fui trabalhando, construindo a minha carreira. E, de repente, em 2018, eu já era instrutora também do Conselho Regional. Engraçado, o homem, se ele fala mais grosso, mais ríspido e tal, ele no máximo ele é grosso, né? Nós ainda somos histéricas, neuróticas, falta feminilidade. E se a gente é feminina, aí a gente é fraca, a gente é frágil. E saber dosar isso é muito difícil, né? Então eu tenho uma menina que tem 26 anos, para mim sempre vai ser minha menina, e que eu falo que nesse discurso dizer que na maternidade eu aprendo todos os dias com ela. Eu acho que filhos nos atualizam, filhos nos ensinam, filhos nos testam, e na docência ainda foi mais interessante, porque nesse período da docência, eu passei pela fase dela terminando o 2º grau, dela entrando na faculdade. Eu não dei aula para ela porque a área dela é outra, mas eu dei aula para vários amigos dela. E era interessante porque, assim, graças a Deus, eu falo que as primeiras turmas que eu dei aula, se eu pudesse fazer um recall, eu fazia, porque como professora eu era talvez severa demais, sem tanta didática, mas a gente vai aprendendo, né? Consegui ganhar uma boa fama como professora depois, eu espero que sim, né, Luciana? Aí na Federal acho que nunca teve reclamação assim. E aí era interessante que os amigos dela tinham expectativa de estudar comigo. Os meus pais fizeram o melhor que eles puderam fazer com o que eles tinham em mãos, né? E a gente tenta fazer com que haja uma melhoria e que os nossos filhos sejam uma versão melhor e por aí vai, mas é a vida que ensina a gente, né? E eu acho que o tempo vai passando, a gente vai trazendo essa calma para o coração. De que não, nós não fomos mães perfeitas, acho que longe disso, mas fomos as melhores mães que nós pudemos ser.